Fala galera, tudo bom com vocês? E a frase de hoje é: busque a verdade por si mesmo e te encontro lá. Essa frase parece ser uma frase muito nada com nada, não tem nada a ver, né? O que que tá querendo dizer com isso? Mas tem um grande significado por trás dessas palavras. Essa frase eu li num livro de autoajuda, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E por trás dessa frase tem uma história bem interessante. Essa frase foi uma frase dita do amigo do autor antes de acontecer uma grande tragédia. Isso foi à noite, eles estavam numa festa. Aí eles estavam conversando sobre a vida, a morte, sobre baboseiras, coisas que eles gostariam de fazer. E eles pegam e se separam na festa. O Manson vê uma garota, uma asiática, que é um pouco mais nerd, algo que pra ele era como ganhar na loteria. Então ele fica vidrado nela e vai tentar conversar com ela. Ela não estava interessada nele, mas ela deixou ele falar, então ele falou. Após várias garrafas de cerveja, de álcool, ele pegou e tomou coragem para chamar ela para ir lá dentro da casa comer alguma coisa. Eles vão e no caminho ele até encontra esse amigo dele, o Jorge. Aí o Jorge pega e recusa o convite. O Jorge fala que ele vai descer a colina. O Jorge estava descendo a colina, na verdade. Aí ele pega e você vai aonde? Aí ele falou, busque a verdade por si mesmo e te encontro lá. Ele pegou, sorriu, fez uma cara séria e falou, te encontro lá. Como que ambos soubessem como encontrar essa tal verdade. Então ele vai lá fazer um lanche mais a garota. E se passa um tempo e a festa estava muito calma. Lá fora não tinha ninguém na piscina. Eles pegam e saem e vê que todo mundo está descendo a colina, indo para onde que tem um lago. E eles vão lá comendo. Aí a asiática fala que possivelmente aconteceu alguma tragédia. Aí eles vão correndo. Quando chega lá, tem um monte de pessoas olhando o rio. Ele pergunta sobre Jorge e aí vem uma garota começa a chorar desesperadamente. E aí que ele se toca. Foi dito que ele caiu de alto da colina na água e como ele estava completamente desidratado por conta do álcool, ele não conseguiu nadar e não conseguiu chamar por ajuda já que o som estava muito alto. Foi levado 3 horas para conseguir achar o corpo dele. E o Marson só conseguiu chorar depois de 13 horas. Voltando para casa, ele fez uma ligação para o pai e falou que não conseguiria chegar a tempo, que não ia conseguir chegar, já que naquele verão ele estava trabalhando com o pai dele. Aí o pai dele perguntou o que tinha acontecido, se ele estava bem. Aí ele desabou, chorou, músico pra lá, músico pra cá. Ele estacionou o carro e chorou como uma criança choraria no colo do papai. Naquele verão, ele entrou em uma depressão profunda. Ele já estava em depressão antes, mas daquele jeito foi simplesmente absurdo. Amigos iam à casa dele para ajudar, para tentar animar ele. Ele até sorria, fingia que estava bem, que estava melhorando, mas no fundo, no fundo, ele não sentia nada. E durante meses, ele passou meses e meses sonhando com o Jorge. E num sonho em que ele estava numa hidromassagem com o Jorge, algo que é muito estranho, né? Naquelas banheiras borbulhantes que passam nos filmes. Eles estavam conversando sobre a vida e a morte, coisas aleatórias, como eles já costumavam fazer antes. Aí Marson pega e fala, sinto muito por você ter morrido. Aí o Jorge fala que por que você sente tanto por eu ter morrido se você continua não aproveitando a vida? Se ele não vive a vida dele. E depois, foi algo do tipo, não foi exatamente isso. E depois disso, Marson acorda chorando. E aquilo foi o ponto de virada na vida dele, porque a partir daquele momento, ele
aquela frase passou a ter um significado dentro da vida dele. A busca da verdade era a busca de algo que ele estava fugindo. Era a busca da vida. A vida não tinha significado nenhum. E se não tinha significado nenhum, ele tinha que procurar um significado. Não tinha motivos para viver, mas também não tinha motivos para morrer. E aí que ele começa a se dedicar à sua vida. Antes ele era só um garoto de classe média que era maconheiro, inseguro, gordo, essas coisas. Já o Jorge era meio que o oposto disso, porque ele era um cara mais extrovertido, mais pro mundo, mais aberto para o mundo. E o Marson via ele como uma grande inspiração. E acontecer tudo isso na vida dele fez com que ele passasse a mudar. E o ponto do vídeo é: qual é a verdade que você está fugindo? Qual é a verdade que você procura? Busque a verdade por si mesmo e te vejo lá. Essa história para mim foi muito interessante porque eu não esperava que fosse ter esse final. Quando eu vi a parte da morte, eu falei, pô, ele morre. E é aí que ele começa a dar de fato importância ao que tem que ter importância. É aí que ele liga de fato, foda-se. E aí? E o desafio do vídeo é: procure uma verdade por si mesmo e nós nos encontra lá. Os méritos do vídeo é para o livro, já que eu baseio o vídeo numa parte do livro que eu li. É um livro muito interessante e eu indico bastante. Se você gostou da história, possivelmente vai gostar do livro também. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí qual é a verdade que você vai procurar, se você vai procurar, o que você achou do vídeo. E se inscreve aí também se você gostou do vídeo. Obrigado.